a minha tela, que eu gostaria que vocês vissem. Vamos partilhar, então, uma pequena apresentação, porque depois gostaríamos de mostrar o WebQDA propriamente do que um PowerPoint. Sônia, todos já conseguem ver minha apresentação aí na tela? Sim, neste momento já se consegue ver perfeitamente. Bem, então vou começar a minha apresentação. É um prazer estar aqui, é uma alegria. Seja bem-vindo, você que está se conectando aqui com o WebQDA. Para mim, estou falando aqui de São Paulo, no Brasil. Inclusive, na minha sala tem aqui umas bandeiras do Brasil, tá vendo? Para provar que eu estou aqui realmente no Brasil, tem até bandeiras. E nós vamos falar um pouco sobre o processo de categorização no WebQDA. Antes de mostrar alguns processos, existem dezenas de processos, mas eu gostaria de me concentrar em 3. Mas antes mesmo disso, eu gostaria de discutir um pouco, do ponto de vista teórico, fazer uma introdução teórica sobre o que é isso que a gente chama de categorização, não é? Quando a gente pensa em categorização, nós temos que começar uma discussão de outros conceitos, um pouco mais atrás, o conceito de taxonomia. Fazer ciência é o ato de organizar as coisas, hierarquizar. Quando Bloom, na década de 50, mais precisamente em 1956, escreveu o livro Taxonomia para Objetivos Educacionais, ele diz no seu livro que o objetivo da taxonomia é comunicar. Então, quando um cientista, por exemplo, na área de biologia, ele faz uma taxonomia das plantas, dos vegetais, dos animais, da fauna, da flora, ele tem por objetivo comunicar ideias, organizar conhecimentos. Quando nós falamos das ciências humanas e sociais, os objetivos não são diferentes. Então, quando eu penso numa taxonomia, o conceito de taxonomia para objetivos educacionais, nas ciências humanas, na sociologia, na antropologia, seja qual for, é de comunicar ideias. Então, uma taxonomia é tão boa quanto a potencialidade dela comunicar ideias. Se eu tenho uma ideia e eu quero comunicá-la através de uma taxonomia, e essa ideia e essa taxonomia é muito rebuscada, muito complexa, então a minha forma de comunicação também vai ser mais rebuscada e complexa. Se ela é simplória, ela não é completa, ela não transmite tudo que eu gostaria de transmitir. Outra ideia muito importante na taxonomia no conceito de codificação e de categorização, é a ideia de hierarquização. A ideia de hierarquização tem a ver com conceitos mais excelentes, mais globais, ou conceitos mais restritos, mais específicos, e mesmo menos excelentes do que outro, ou que contém ou que está contido. A ideia de hierarquização, em muitas das nossas taxonomias educacionais, são importantes, porque ela estabelece uma organização, não é? Por exemplo, os investigadores, quando falam em hierarquização, falam não somente numa questão de ser maior ou menor, mas uma questão de organização, por exemplo, em dimensões. As dimensões organizam o pensamento e ajuda na escrita, não é? Na discussão dos resultados, não é? Quando eu quero, vamos supor, aparecesse um alienígenas e ele no seu planeta, ou uma pessoa, um silvícola, um aborígene, que nunca viu um carro. Como é que eu explico um carro para ele? Bem, a melhor forma é dividir o carro em partes, não é? A parte do motor, parte das rodas, não é? A parte da parte elétrica do carro. Então, quando eu hierarquizo partes fundamentais, macro partes, então eu ajudo a comunicar melhor. Em educação, na pesquisa qualitativa, esta maneira de comunicar através de dimensões de análise, categorias de análise, e essa estruturação todas são
benéficas para a comunicação, para expor as nossas ideias, o que nós encontramos, etc. Não é? Uma ideia muito específica também, outro conceito muito importante, é o conceito de código. Uma categoria pode ser um código, mas nem todo código é uma categoria. Um código, ele pode ser organizador, mas ele pode não ser hierárquico. Eu posso atribuir um código que dá uma identidade, é quase como se fosse o número do cartão de cidadão, não é? Para uma determinada entidade, mas ela não contém em si mesmo o seu... E pode conter. Muitas vezes, código se confunde com categoria. Agora, quando nós falamos na ação de codificar, de categorizar, ou seja, a categorização e a codificação, é o ato de agrupar pensamentos, informações, de acordo com dimensões, subdimensões, categorias, subcategorias, em diferentes códigos. Ok? Esses códigos atribuem a cada categoria propriedades, nós vamos ver já a seguir, que podem ser propriedades descritivas, interpretativas, etc. Bem, não existe uma unanimidade, tudo isso que eu discuti até agora é completamente discutível. Vocês podem ler mais sobre isso, teoricamente, mas o mais importante nesta fase é vocês adotarem um sistema. Por exemplo, eu acredito que nós deveríamos ter dimensões de análise, subdimensões, categorias, subcategorias, subcategorias, etc. Mas há autores que usam outros termos. Primeiro coloca as categorias, as dimensões estão depois indicadores. Seja lá qual for o sistema de taxonomia que você vai utilizar, de nomenclatura, mas que ela precisa ter consistência interna, ser coerente. O WebQDA não tem problema com nenhum dessas categorizações, dessas nomeações, dessas definições. Você pode escolher como você quer fazer tudo isso. O que nós vamos mostrar a seguir é que os processos de categorização e de codificação, a ação em si, entende? A sua essência, ela está disponível no WebQDA, ok? E você pode definir de acordo com a flexibilidade que você precisa na sua área de estudo, tá bem? Portanto, se esse meu discurso introdutório não respondeu nenhuma das suas perguntas, seja bem-vindo, não era esse o objetivo. O objetivo é que você diga assim, não, na minha tese, no meu artigo, na minha dissertação de mestrado, eu vou ter dimensões de análise, categoria, e basear-se na literatura em outros pesquisadores, outros investigadores que já tenham usado essa sistematização e ela ter coerência interna. Bem, quando a gente pensa no processo de investigação como um todo, nós estamos pensando que nós definimos o problema, vamos desde a definição do problema, dos objetivos e das questões de investigação, até os seus resultados finais. O que nós vamos falar agora é de uma parte muito específica, que é o processo que é o tema, que é o processo de categorização, ou seja, como definir as categorias através do WebQDA e como fazer essa ação, esse processo de categorizar. Esse processo de categorizar pode estar presente, por exemplo, na revisão da literatura. Se eu vou fazer uma revisão da literatura que sistematicamente você vai definir categorias para agrupar os artigos que você está lendo na revisão da literatura, o WebQDA já pode ser uma ferramenta útil nesse processo. Ou, classicamente, na hora da análise dos dados, quando você tem os dados que você precisa fazer a sua taxonomia, hierarquizar, categorizar, codificar nos seus respectivos, que seja coerente com as suas respectivas questões de investigação. Como vocês já sabem, certamente, para quem nunca viu o WebQDA e está vendo aqui a primeira vez, vamos falar aqui só 5 minutinhos para que você tenha uma noção. O WebQDA é um software de análise qualitativa, muito semelhante a muitos outros que estão no mercado, só que com grandes diferenciais.
um dos primeiros diferenciais é que ele está online, você não precisa instalar nada. O segundo grande diferencial é que ele é simples, ele tem uma estruturação em 3 áreas, grandes áreas: fontes, codificação e questionamento. Ou seja, nas fontes você coloca lá os seus dados, seja em áudio, em vídeo, em imagem, em texto já transcritos ou não transcrito ainda. É na área das fontes que você vai colocar a totalidade dos seus dados, seja em termos de fontes internas ou de fontes externas ao seu projeto. Na área de codificação, é isso que nós vamos nos concentrar hoje, é onde você cria os códigos, onde você categoriza. Ou seja, um código no WebQDA pode ser uma categoria e o processo de criar códigos e categorizar uma determinada categoria é o processo de categorização. E depois tem uma terceira área no WebQDA, que é a área de questionamento, onde você interage com todas as partes do teu sistema já codificado e categorizado. Eu estou usando codificação e categorização quase como sinônimos. Para sermos muito restritivos, nós poderíamos encontrar diferenciações, mas nós estamos aqui usando o tempo todo como sinônimos, tá bem? Então, a estruturação do WebQDA tem uma primeira parte onde você coloca os dados, onde você codifica. Essa codificação não é automática. Existem alguns processos de automatismo que nós estamos cada vez mais intensificando nos softwares, mas o cérebro do WebQDA é o cérebro do investigador. Então, é o pesquisador, é o investigador que decide o seu sistema de codificação. Ou seja, é ele que cria a categoria, define a categoria e é ele que codifica nesta primeira fase, aqui como estou apontando, que é a configuração do projeto para o processo de codificação. Na segunda fase, vem um sistema de questionamento, onde eu faço cruzamentos das informações. Esta segunda fase, que é a abstração do projeto, nós não vamos falar hoje à noite, neste webinar, vamos nos concentrar na parte de codificação. Também não vamos nos aprofundar sobre as versatilidades e as profundezas que nós temos dentro da parte das fontes. Só para que vocês tenham uma ideia, quando você entra no projeto WebQDA, esta é a visão inicial que você vai ter. É claro que vocês não vão ter nuvem de palavras, nem os gráficos em barras. Neste projeto que eu estou mostrando para vocês, chamado Aquecimento Global, é um projeto que já tem dados lá dentro, coisas codificadas, então aparecerá para vocês estas especificações. E eu tenho as 3 áreas muito específicas: fonte, aqui em vermelho, codificação, questionamento e gestão. Cada uma dessas partes mereceria um workshop, mesmo uma formação completa, mas hoje nós vamos nos concentrar na codificação. Então, vamos pular a questão das fontes e vamos direto para a codificação. Quando você entra no WebQDA, nessa parte da codificação, você tem 4 funções aqui. Essas 4 funções podem ser agrupadas, 2 a 2, em 2 tipos de categorização. Os chamados, nós temos aqui os códigos livres, códigos árvores, descritores e as classificações. Os códigos livres e os códigos árvores estão para uma categorização mais descritiva do processo. Ok? Dando um exemplo muito específico. Qual é o conteúdo exatamente do que os seus dados dizem sobre aquilo? Então, esse é o tipo de codificação que você precisa ler e dizer: esta frase está para aquele código ou para aquela categoria específica. Então, as categorias interpretativas dependem do seu referencial teórico, depende do seu sistema de análise, depende dos seus objetivos de investigação, suas questões de investigação. Os descritores e as classificações também dependem, só que eles têm uma função que não depende da sua interpretação. Por exemplo, você quer codificar, criar códigos que identifiquem a nacionalidade dos seus entrevistados ou a origem dos seus dados. Se é nacionalidade, se é masculino, é feminino, você não precisa interpretar se a nacionalidade é portuguesa, espanhola, etc. É um dado descritivo. Então, esse tipo de código, não é?
não seria propriamente uma categoria, mas é um código descritivo. Também pode ser chamado de código aqui no nosso sistema no WebPDA. Então, quando a gente pensa em codificação, não é? Em categorização, ou seja, num sistema categorial, a maioria das metodologias de análise, seja análise de conteúdo, análise do discurso, análise de narrativas, análise do discurso do sujeito coletivo, seja qual for dessas que você vai optar, que você precisa ler e se aprofundar, é necessário que você faça algumas coisas básicas. E eu poderia resumir tudo isso, nós temos dezenas, literalmente dezenas de maneiras diferentes de fazer este caminho da categorização, da codificação, eu poderia resumir pelo menos em 3 caminhos entre vários. Primeiro, códigos que emergem dos dados. Os códigos que emergem dos dados geralmente fazem nos lembrar a teoria fundamentada, ou ground theory. E eu posso usar, sem ter categorias definidas a priori, oriunda de uma análise teórica, e o WebQDA proporciona isso. Ok? Nós vamos ver já a seguir um exemplo prático dessa primeira maneira, que é códigos que emergem dos dados. Você coloca os dados dentro do WebQDA e começa a lê-los. Você não tem categoria nenhuma. Ok? Você só tem os dados, você sabe o que quer analisar, você tem as questões de investigação, mas você não tem códigos pré-definidos, você não tem categorias pré-definidas. Um outro caminho é códigos definidos antes do início da análise. Você também, no WebQDA, você também pode usar, por exemplo, os códigos em árvore, que é esta parte específica do software, se você tiver um sistema de dimensões de análise, categorias, subcategorias. Se você for de outra área, você pode chamar isso de indicadores, construtos, etc. Mas você tem isso previamente. Oriundo da onde? Da leitura, da literatura, de trabalhos anteriores, não é? Da sua própria necessidade de análise, está referida nas suas questões e objetivos de investigação, etc. E uma terceira maneira, um terceiro caminho seria a combinação dos 2 caminhos anteriores, ou seja, usando código livres a início, usando código árvores em concomitância com os descritores. Se esses 3 caminhos ficaram muito enigmáticos, relembre-os. Isso é um resumo de 3 caminhos entre vários. Eu vou dar exemplos em concretos para que fique mais claro, usando diretamente o WebQDA. Aspectos a considerar na criação da categoria. O WebQDA não tem inteligência artificial. Pelo menos por enquanto não tem. A inteligência é a inteligência do próprio pesquisador, do investigador. Onde é que o pesquisador vai buscar inspiração para criar as suas categorias de análise? Vai buscar nas questões de investigação, nos seus objetivos. Ele vai buscar na sugestão da literatura. Ele vai buscar nas evidências que o exame dos próprios dados sugere. E aí você pode recorrer ao projeto, ao guia de entrevista, do guião de entrevista, conversa com especialistas, etc. Então, o processo de categorização tem que ser um processo que tenha coerência interna, mas é um processo artesanal em seu princípio. Por ser artesanal, não quer dizer que não tenha metodologia, não tenha um caminho, técnicas, não tenha maneiras de se fazer. Existem muitas maneiras, procedimentos, só que ele é artesanal no sentido de que ele precisa da arte, da criatividade, da inovação, do olhar do investigador, da leitura teórica e da especialização desse investigador de cada área. Ele precisa conhecer muito bem o seu objeto de estudo, a teoria do seu campo. É por isso que o processo de categorização, de codificação, é tradicionalmente, no mundo acadêmico, ligado a muita angústia do investigador. Por quê? Porque ele precisa criar coisa nova. Não existe a maneira correta. Olha, faz assim, 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 que é o cientificamente correto. Esse cientificamente assim, entre aspas. Por quê? Porque ele precisa criar o seu próprio caminho. Ok? E, muitas vezes, sem ter tido uma experiência prévia. Se ele tiver tido uma experiência prévia, esse caminho já vai ser percorrido com mais facilidade. No WebQDA, nós temos os códigos. Um código
também pode ser designado como uma categoria. Mas para o WebQDA, um código é um tópico aglutinador de ideias. Ok? Esse código, ele é uma caixa, ele é um saco, onde você coloca informações semelhantes de acordo com uma determinada definição. Quem é que dá o nome desse código? Quem é que dá a definição desse código? É o investigador. Então, é o investigador que precisa definir o que esse tópico aglutinador de ideias vai designar. Por exemplo, se a gente fizesse uma comparação com a biologia, o código folha identifica que naquela caixa eu só vou colocar folhas. No código raízes, eu só vou colocar dentro daquela caixa amostras, na botânica, né? Raízes. Aí lembrando das taxonomias da área da biologia, né? Porque ajuda, então, o investigador no processo de organização, contextualização, categorização da informação inserida. Ok? E eu posso organizar isso através de códigos descritivos, que serão codificados, repito, nos códigos livres e nos códigos árvore, e os códigos, esses são os interpretativos, e os códigos descritivos nas classificações e nos descritores. Ok? O processo de codificação é muito simples, tem essas duas dimensões, descritiva e interpretativa, e o WebQDA vai te ajudar a fazer todo esse processo. Bem, eu vou abandonar um pouco esse PowerPoint, indicando para vocês se aprofundarem um pouco mais teoricamente no capítulo desse livro. Vocês podem ter acesso a esse capítulo facilmente. Investigação qualitativa, inovação, dilemas e desafios. O último capítulo desse livro faz um resumo, inclusive umas orientações de como obter a coerência interna na criação dos códigos, das categorias, na definição e etc. Eu recomendo, então, o último capítulo desse livro e poderá aprofundar um pouco mais em toda essa discussão. Bem, eu vou sair deste modo e vou passar agora para o próprio WebQDA. Eu gostaria de exemplificar de forma bem coerente e bem consistente. Sônia, se tiver alguma pergunta dessa primeira fase, por favor, terei todo o gosto em responder aos colegas. Para já não, Francis. Temos só uma questão que tem a ver com o nome do autor do livro, mas amanhã disponibilizamos as referências. Tá bem, tá bem. Ok. Então, vamos entrar no WebQDA. Vocês sabem, né? app.webqda.net. Aqui vocês vão criar um novo projeto, vocês vão ter a lista dos seus projetos, projetos em cursos, projetos suspensos, projetos fechados. São coisas simples que vocês podem ver aqui no manual. E vocês, dando um duplo clique no projeto criado, em cima do nome do projeto criado, você vai entrar no projeto. Se o projeto já tiver dados, vai aparecer a nuvem de palavras, não é? As fontes codificadas, o número de códigos, etc. Essa visão geral. No lado aqui direito, esquerdo da tela, nós temos as fontes, codificação e o questionamento. E a gestão do projeto tem aqui coisas muito interessantes. Eu recomendo vocês assistirem outros webinars nesta área. Só para que vocês saibam, quando você clica em fontes, vai aparecer o sistema de pastas e onde dentro das pastas eu posso colocar, então, as minhas entrevistas na forma de áudio, de texto, de imagem, etc. Vou aqui abrir, por exemplo, uma imagem. Você pode trabalhar com imagem aqui no WebQDA. Pode trabalhar também com vídeo. Vou abrir aqui um vídeo. Onde você pode indexar textos resumidos em cada uma dessas áreas, não é? E rapidamente pular para o ponto do vídeo que você deseja. E também vou aqui para exemplificar o nosso sistema. Você pode também ter em texto. Vou aqui entrar na parte de texto, que pode ser importado ou simplesmente digitado diretamente aqui no WebQDA. Ok? Recomendamos. Você pode digitar no Word
e vir, ou fazer transcrições, etc. Tem a parte das fontes internas, fontes externas, e as notas eu não vou aqui me detalhar muito sobre isso. O que é importante que vocês percebam é que quando eu abro um documento, ele está aqui, né? Abri uma entrevista, a entrevista da Teodora, pronto, está aqui. Vamos pensar naquela primeira maneira de codificar, que é a maneira que eu não tenho categorias prévias. Do meu lado direito, eu vou ter aqui códigos livres e código árvore. Eu não tenho categorias prévias nenhuma, porque se eu tivesse categorias prévias, eu ia clicar aqui em código árvore e iria atribuir essas categorias. Essa vai ser a segunda maneira, já vamos explicar. Mas imaginou, você abriu aqui a entrevista, estou dando um exemplo clássico, e aqui do lado direito tem código livres, código árvore. E você começou a ler. Possui graduação em medicina pela Pontifícia Universidade Católica, blá, 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 blá. E apareceu aqui a palavra geriatria. E não, no meu projeto sobre longevidade, está ali o título do projeto ali em cima, eu quero criar um código que designe tudo que eu quero categorizar, codificar, que está relacionado com geriatria, com os processos dos cuidados geriátricos para a longevidade, blá, 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 blá. Mas como eu estou fazendo uma primeira leitura, uma leitura flutuante, né, como fala Bardan, se você está fazendo categorização, eu posso simplesmente, para não interromper a minha leitura, já haja vista que eu não tenho categorias prévias, selecionar esta palavra, geriatria, e lá em cima, onde tem código aberto, né, tem esse símbolozinho tipo uma varinha mágica, e eu clico nele, ele vai criar dentro de código livre, vou abrir aqui, porque eu fechei, a categoria geriatria. Isso aqui foram outras categorias que eu criei em outros workshops, e imediatamente a palavra geriatria, não sei se conseguem perceber plenamente, fica marcada em amarelo, e acima tem a palavra geriatria, ou seja, onde esta palavra foi codificada. A palavra geriatria foi codificada na categoria chamada também pelo mesmo nome, geriatria. Este símbolo vermelho é onde eu posso descodificar ou tirar essa codificação dessa palavra. Vamos voltar à visão do todo. Então, é uma maneira rápida de você ir lendo, por exemplo, envelhecimento. Eu seleciono aqui a palavra, por exemplo, ou duas ou mais palavras, processo de envelhecimento, e vou clicar na minha varinha mágica lá, e ele vai criar um código já codificado, a palavra processo de envelhecimento, que tem, por sinal, o mesmo nome, processo de envelhecimento. Aqui, nesta fase, eu escolho uma palavra, no máximo duas ou três, para criar os códigos livres. Então, eu vou ter uma lista enorme de códigos, é quase como se fossem marcações, não é? Ao longo de todo o meu processo de codificação, e ele vai mostrando, então, onde está codificado cada parte, e ele é acumulado aqui no código livre. Ora, como o próprio nome diz, código livre, ele não tem sistema hierárquico, ou seja, eu não tenho como indexar uma destes códigos como subcódigo de outro. Para eu fazer isso, eu preciso migrar estes códigos livres ou soltos, né? Não estão hierarquicamente estruturados, para os códigos em árvore. De tal maneira que é preciso que você faça essa leitura flutuante quando você não tem categorias a priori, vai acumular tudo isso nos códigos livres. Bem, essa é a primeira maneira, certo? A segunda maneira você vai entrar aqui em código árvore, na parte azul aqui, codificação, código árvore. Quando abrir em código árvore, você não vai ter essas categorias que eu tenho aqui criadas, que eu já criei. Isso vai estar vazio, ok? Mas clicando lá em cima, em mais, você vai colocar o nome da categoria aqui. Por exemplo, o meu projeto aqui é sobre longevidade. Eu criei o código chamado alimentação. Esse é um código que é também uma categoria. E eu vou descrever essa categoria.
qualidade da alimentação relacionada à longevidade, segundo os entrevistados, documentos e fóruns de discussões. Ou seja, essa é uma categoria transversal e é ao mesmo tempo código. Porque eu não preciso colocar aqui números, não é? A Bardan, na década de 70, até tem um capítulo inteiro só para ensinar como é que faz esse sistema com números, letras e tal. Por que não preciso? Porque esse sistema de criação de código numérico, de identificação, não é? O próprio software vai fazer por você. Então, você não precisa. Você pode colocar alimentação ou simplesmente colocar um número 3 na frente, por exemplo, que é a terceira categoria, não é? Se você quiser uma ordem diferente da ordem alfabética, por exemplo. Ou seja, um código aqui é uma palavra, 2, 3. Neste nome, nós não, para um código, não é? Que designa uma categoria, nós não recomendamos mais do que 2 ou 3 palavras. 1, 2, 3 palavras. Tem que ser o mais... Se você quiser dizer mais coisas, você diz aqui na descrição. Ok? Vamos clicar OK e vamos voltar para a nossa visão geral. Então, eu facilmente crio códigos a priori. Então, aqui eu tenho dimensões de análise. Dimensão, por exemplo, da longevidade, a postura corporal, a alimentação, fatores de saúde, preocupação com o envelhecimento. Ah, não quero isso. Ali no lixeirozinho, não é? Aqui, ó, nesse símbolo. Ele vai perguntar se você tem certeza que você quer. Aqui, ó. Eu estou dando zoom. Sônia, tá dando para ver o zoom que eu estou dando na tela? Aqui não se consegue visualizar, Francis. Experimenta novamente. Agora. Não. Não aparece o zoom quando eu dou zoom aqui na minha tela, não é? Não. Ok. Pronto, então não adianta eu estar dando tanto zoom aqui na tela. Mas consegue ver aí onde eu estou mexendo e mostra assim, apagar. Sim, correto. Pronto. Ok, muito bem. Então, eu estou minimizando aqui o meu sistema de análise. Então, eu tenho uma dimensão chamada postura, alimentação, fatores de saúde para a longevidade, pontuação na escala. Isso aqui eu vou apagar. Pronto. Vamos deixar só esses 3 aqui. Esse foi um outro exemplo que eu quis dar. Então, dentro de cada um desses, eu posso criar subcategorias. Por exemplo, fatores de saúde para a longevidade. Ar puro, luz solar, exercício, alimentação saudável, água, repouso, exerça a temperança, confiança em Deus. Essas são categorias que eu codifiquei em cada um deles. Eles vão estar 0, aqui, ó, 0 referências ou unidades codificadas e 0 fontes. Então, como é que eu faço para codificar? Então, eu já tenho categorias a priori, porque eu tinha um sistema teórico pensado previamente, onde eu tenho aqui os detalhes de cada uma dessas categorias e subcategorias. Então, ar puro, por exemplo, eu tenho aqui a definição. Luz solar, a definição. Mas luz solar eu posso ter subcategorias. E aí o céu é o limite, tá bem? Essas categorias podem ser a priori, eu tenho um sistema de análise geral, mas também eu posso ir acrescentando ao longo do processo de codificação novas categorias. Vou voltar para fontes internas, vou abrir uma entrevista, novamente vou abrir a da Teodora, onde eu comecei dando aquele exemplo de categorias que eu não tinha antes, que foi tudo para códigos livres, mas agora eu já tenho um sistema de categorias. Então, eu estou procurando coisas muito específicas. Está aqui em código árvores, dimensões de análise, subdimensões, categorias e subcategorias. Aí eu leio aqui nesta frase que ele está falando que um dos fatores para a longevidade é o ar puro. Ah, eu sempre vivi no campo, por isso que eu vivi tanto. Então, eu seleciono a frase inteira, ou várias frases, ou o parágrafo, tanto que você quiser. E depois que eu seleciono aqui, eu vou clicar em ar puro. Quando eu clico em ar puro, ele fica marcado assim, vermelho. E lá em cima, na palavra codificar, eu vou clicar em cima dela. E ele vai mostrar que toda esta frase foi para a categoria ar puro. Eu consigo codificar uma mesma frase em várias dimensões diferentes. Ele está falando de ar puro, mas também está falando de
alimentação saudável, está falando de repouso e nessa mesma frase. Então, ao selecionar várias categorias ou vários códigos ao mesmo tempo, clicar codificar, esta frasezinha vai para vários códigos ao mesmo tempo. Ok? E aí... Francis, Oi. Desculpa interromper. Entretanto, só para não perder aqui uma questão que a Giovânia colocou. Está a perguntar se pode trazer um código livre para compor um código em árvore. Ah, sim, pode sim. Vou interromper essa explicação para responder essa pergunta. Quando você clica aqui em codificação código livre, por exemplo, pesquisa científica, essa primeira aqui, ó. Tá bem? População idosa, essa segunda. Tanto faz. Lá em cima, na nossa barra de ferramenta, eu tenho aqui o primeiro cortar, o outro copiar, o outro colar, mesclar e apagar. Se eu clicar aqui em cortar, você vai copiar de códigos livres e colar no códigos árvore. E aí ele some de códigos livres quando você colar em código árvore. Mas, se você quiser ter uma cópia, você pode clicar em copiar, código árvore, clicar em cima, por exemplo, de fatores de saúde. Se você selecionar fatores de saúde, quando você clicar lá em cima em colar, lembre-se, está na memória, ele vai entrar como subcategoria de fatores de saúde. Então, colar, eu colei agora. Qual foi o que nós trouxemos? População idosa, está aqui no final, tá vendo? E veio com tudo que estava codificado, todas as frases ou unidades de texto, o WebQDA chama de referências, que foram codificados, que estavam em código livre. Ora, uma vez transposto para o outro, eu posso clicar aqui e simplesmente apagar daqui. Ou usar a tesourinha, que apaga automaticamente. Eu recomendo que faça o sistema de copiar, colar, verificar e depois vir aqui apagar em código livre para a sua segurança, ok? Uma outra maneira imagina que eu tenho um código livre, eu tenho aqui uma unidade de texto, aqui, pesquisas científicas. Mas eu não quero criar uma subcategoria lá em código árvore, que é o meu sistema principal de codificação. Eu quero despejar o conteúdo que estava codificado aqui dentro de pesquisa científica dentro do outro. Novamente, eu faço o mesmo processo, seleciono, faço copiar, chego o código árvore, vou para código árvore, e, por exemplo, alimentação carnívora. Tem aqui uma referência só, seleciono, e eu vou nesse quarto botão aqui, chamado mesclar. E aí, dessa vez, ele não vai criar uma subcategoria, ele vai mesclar, ou seja, vai pegar o que estava codificado dentro da categoria lá do código livre, que eu copiei, e vai despejar, mesclar, nesse caso, eu clico aqui em mesclar, para essa codificação, e eu, ao clicar em carnívoro, vou ver pesquisa científica, que antes só tinha uma unidade de texto, agora tem 2 unidades de texto, como aqui também está mostrando aqui, tinha uma, agora tem 2 unidades de texto. Ficou claro esse processo de codificação? Francis, entretanto, temos aqui outra questão da Valquíria, que está a perguntar se é válido e adequado uma mesma referência ser indicada para várias categorias como exemplificado. Veja, se as categorias não forem autoexcludentes, sim. Vamos analisar aqui eu vou mostrar um exemplo. Porque, classicamente, nós, principalmente a Bardhan, falava em categorias que elas não podiam ser, ela tinha que ser autoexcludente. Mas, num sistema moderno, onde eu tenho flexibilidade do software, eu posso identificar as unidades de texto que estão em mais de uma categoria. Eu posso fazer cruzamentos, matrizes, etc. Isso seria tema, Valquíria, para um novo webinar, mesmo uma formação. Agora, veja só, se você está codificando uma frase no sistema de categoria que diz boa e má, positiva e negativa. Ora, se a frase
for codificada como positiva, dentro de uma determinada dimensão de análise, não pode ser negativa ao mesmo tempo. Isso é autoexcludente. Se uma subcategoria diz que é para cima e a outra diz que é para baixo, não pode ser para cima e para baixo ao mesmo tempo. Agora, ela pode, nesta frase, estar indicando uma boa postura numa dimensão, mas um mau hábito alimentar na outra dimensão. E, ao mesmo tempo, essa frase, a pessoa diz assim, quais são as coisas que você faz para a sua longevidade? Eu tenho uma boa postura, procuro sempre, mas olha, a minha alimentação não é boa. Eu tenho uma boa postura, mas a minha alimentação não é boa. Então, esta frase, eu tenho uma boa postura, mas a minha alimentação não é boa, está na categoria boa em relação à postura, mas está na categoria má em relação à alimentação. Então, eu posso codificar a mesma frase em duas dimensões diferentes, desde que as categorias, em duas categorias diferentes, desde que estejam em dimensões diferentes e que elas não sejam autoexcludentes. Ok? Tá bem claro isso? Por quê? Porque depois vocês vão ver que com o WebQDA eu consigo identificar se aquela frase foi codificada em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive cruzando a informação, no sentido de que tem informações que você vai dizer que é positiva de um lado, negativa do outro, mas que precisa ser validado de forma racional pelo investigador na hora que ele está escrevendo os resultados. Ok? A terceira forma de codificação Sônia, tem mais perguntas? Para já não, Francis. Para já não. Ok. A terceira forma de codificação é a codificação que pode misturar as duas coisas. Vocês já perceberam. Eu posso ter categorias a priori, assim, ó, eu tenho aqui meus códigos A, é uma mistureba, é a mistura das coisas, entende? Dos dois processos. É por isso que existem dezenas de formas de fazer. Eu posso começar lendo os documentos com a leitura flutuante, sem ter categorias prévias. Eu posso ter categorias prévias. Eu posso ter vários códigos livres, depois juntar tudo, fazendo sistema de clusters, entendendo? Criando dimensões de análise. Então, há como fazer essa mistura. Com o WebQDA, esse trabalho é facilitado. Por quê? Imagina, eu tenho aqui os códigos livres e eu tenho aqui a alimentação. Por exemplo, carnívora, vegetariana, alimentação rápida. Eu chego aqui e diz assim, eu deveria ter em alimentação uma outra categoria para esta frase. Aí o que é que eu faço? Vou lá em cima, clico no mais. Está vendo? Tem um mais. Ali a cestinha é para apagar, a varinha mágica é para criar códigos livres, naquele sistema de codificação aberta. Quem não sabe, codificação aberta é uma das fases da Ground Theory, que pode ser usado para quem faz Ground Theory, ou teoria fundamentada, mas pode ser usada para quem faz mesmo outras técnicas de codificação, outros procedimentos. Não é impeditivo, nem é metodologicamente errado, desde que tenha coerência interna e que você saiba explicar no seu artigo, na sua tese, qual foi o procedimento e como ele tinha consistência interna. Por favor, leiam aquele capítulo que eu indiquei, que vai aprofundar um pouco mais essa questão da coerência interna e de como obter a coerência interna num sistema de análise. Ok? O sistema de análise, repito, é artesanal, precisa ser feito e refeito. E o WebQDA lhe dá flexibilidade. Vocês já perceberam? Copiar, colar, juntar o que estava codificado, juntar duas categorias numa, criar nova categoria. Por exemplo, eu estou codificando e eu tinha a alimentação carnívora, vegetariana e alimentação rápida. E agora eu quero criar uma nova categoria chamada alimentação lenta ou devagar. Então eu clico em cima da alimentação, vou lá em cima no mais, sem precisar vir em codificação, aqui mesmo, e eu coloco aqui lenta. Pronto, alimentação lenta, comer devagar, não é? Comer devagar é importante para a longevidade. Pronto, segundo os entrevistados. Quando eu clico OK, então eu vou ter imediatamente aqui um novo código, onde eu vou selecionar e codificar uma frase inteira nesta nova categoria, subcategoria de alimentação. Ou seja, eu não precisei ir para aquele processo de primeiro criar as categorias livres, para depois vir e importar para aqui. Ok? Eu não sei se tem mais alguma pergunta sobre esse processo. Então,
revisando, temos 3 processos. É um resumo. Depois, Sônia, nós podemos indicar aquele livro que nós, no webinar passado, indicamos, do Saldanha, onde tem lá mais de 38 processos diferentes de codificar. E, repito, todos estes processos são suportados pelo WebQDA, ok? Porque, essencialmente, do ponto de vista técnico, aqui existe flexibilidade para você fazer de várias maneiras. Agora, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, tudo que nós fizemos até agora implicava em quê? Em leitura do texto e codificação, certo? Agora, existem certas categorias, por exemplo, eu estou aqui com a entrevista da Mônica. A Mônica é um indivíduo feminino, nasceu na Espanha, profissão médica, etc, etc, etc. Então, essas características da Mônica são características que eu não preciso pensar, interpretar, não é? Eu preciso só designar para eu poder cruzar depois a informação. Quem é que tem mais alimentação, defende mais alimentação vegetariana? São os médicos ou são os enfermeiros? Imagina que eu estou entrevistando médicos e enfermeiros num projeto sobre longevidade. Ou são os velhinhos que são centenários, não é? Então, para cruzar essa informação que é interpretativa, ou seja, do que as pessoas dizem para as caracterizações desses meus entrevistados, por exemplo, eu preciso de um outro tipo de codificação, que é a codificação descritiva ou as classificações ou os descritores. Vou dar exemplo aqui de uma delas para que vocês possam perceber o que eu estou falando. Então, quando eu clico em classificações, eu posso criar uma classificação chamada pessoas. Dentro dessa classificação, é muito fácil de criar, vocês podem depois seguir passo a passo o manual. Eu estou aqui resumindo. O objetivo desse webinar que vocês tenham noção das potencialidades e não propriamente aprenda passo a passo, tá bem? Esse passo a passo, entrando dentro do WebQDA, aqui no canto superior direito, tem esse sinal de interrogação, onde você tem o passo a passo. Então, você cria aqui o sistema que você quer. Ele vai estar vazio, vai estar assim, ó, sem nada disso. Vai estar, mesmo isso que eu estou aqui, pessoas, instituições, não tem nada. Eu vou criar aqui nova classificação e novo atributo, e eu vou criando, então, sexo, masculino, feminino, profissão, as profissões que você vai trabalhar, jornalista, político, enfermeiro, médico, professor, faixas etárias, idade, nacionalidade, instituição que a pessoa pertence, tudo e qualquer coisa que você precisa. Aí, aqui é o criadouro. Eu crio as etiquetas ou os códigos. Esse código aqui não é propriamente uma categoria de análise. É um código de caracterização. Aqui nós podemos entender um pouco a diferença, ou seja, toda categoria é um código, mas nem todo código é uma categoria. Tá bem? O que nós falamos inicialmente. Eu acho que está mais claro agora com este exemplo, né? Toda categoria é um código, mas nem todo código é uma codificação. É uma categoria. Entrando aqui na minha parte de entrevista, eu estou dando sempre o exemplo mais simples de compreender, que é de entrevista. Ao clicar, por exemplo, na entrevista do Wilson e selecioná-la, do lado esquerdo eu tenho lá em cima o detalhe da entrevista, uma descrição, entrevista durante a noite de terça-feira, blá, blá, blá. Eu posso fazer uma descrição da entrevista só para eu compreender rápido, médico e tal. E aqui, nesse segundo separador, tenho classificações. E em classificações eu vou selecionar o sistema de classificações que eu pretendo para este documento. Eu posso criar vários sistemas. Sexo, e eu vou designar. O Wilson é masculino, profissão é engenheiro, a idade, faixa etária, foi o que eu criei lá em classificações. E a idade, eu posso digitar o número em concreto, aqui, nacionalidade, portuguesa, a escola que trabalha, a escola B. Então, nesse momento que eu guardar aqui, ó, nesse disquetezinho aqui, bem discreto, ao lado do X, que é para fechar, eu estarei atribuindo ao Wilson uma classificação
que imediatamente na coluna classificação vai ficar com o visto, dizendo que ele está codificado. Ou seja, nesse processo aqui eu fiz uma codificação, não fiz uma categorização. Mas se você vê algum teórico dizendo que isso é categorização também, não morra do coração com isso, porque isso não faz com que o seu trabalho ganhe mais pontos nos avaliadores ou ganhe menos pontos. Ok? O processo em si é que tem que ser consistente e que tem que ser coerente. Então, o WebQDA, no processo de codificação e de categorização, ele atende tanto às categorizações descritivas ou interpretativas, como às codificações descritivas. Ok? Fazendo com que você tenha no sistema um controle total das partes e do todo do seu sistema de categorias. Tá bem? Bem, eu não sei se eu fui bem claro nessa parte, eu tenho vontade de falar de mais coisas, mas talvez se eu falar mais coisas vai tornar mais complicado. Eu recomendo a todos que estão me ouvindo que entrem e tentem fazer o processo de codificação dos códigos livres, por exemplo, ou do código em árvore, teste, e com a ajuda do nosso manual aqui, que é bem interativo, vocês poderão, tá vendo? Você clicando ali, fazer o passo a passo. Olha, selecione fonte interna. Então, não tem que ficar preocupado com nada disso, porque ao entrar no sistema, em cada parte, vai ter, então, a explicação passo a passo de como executar. Eu espero que tenha ficado claro as possibilidades de codificação e a sua flexibilidade. Francis, eu aproveito esta parte final só para retomar algumas questões que, entretanto, foram deixadas no chat. Acabaste por responder à pergunta da Raquel, que estava a perguntar para quem ainda não tem a licença se seria possível enviar o passo a passo. Raquel, não sei se já utilizou o WebQDA durante os 15 dias de demonstração. Pode entrar e utilizar, pode registrar-se no WebQDA, utilizar durante 15 dias e experimentar todas as funcionalidades, e tenho a ajuda disponível ali no ícone na parte superior, como o Francis Lê explicou. E depois podemos enviar também os links para os webinars genéricos do WebQDA que explicam todas as secções, as funcionalidades, todos os processos do WebQDA. Depois temos outra questão do Valberto, Francis, que é a seguinte: como se parte para a codificação axial na teoria fundamentada? Bem, quando você... vamos voltar então para poder explicar bem isso. Quando você está na codificação aberta, você está usando no WebQDA os códigos livres, certo? Vai selecionando e vai criando. Aí vai ficar uma lista enorme. Essa lista pode ter dezenas de códigos, porque elas são códigos rápidos, de palavras específicas. A codificação axial é a junção, a axial já diz, é um eixo. Você vai olhar para a sua lista de códigos livres que não estão relacionadas hierarquicamente e vai dizer, olha, envelhecimento poderia ser uma subcategoria de neoplasia. Né? As neoplasias são mais consistentes e tal. Isso aqui dá um sistema. Então, eu vou juntando coisas, claro, guiado pelas suas questões de investigação e seus objetivos, e eu vou criando um eixo de aglutinação de categorias. Então, no momento em que eu transfiro os meus códigos livres de forma ordenada para os meus códigos em árvore, eu estou fazendo codificação axial. Eu estou definindo eixos, aglutinadores, condutores do meu sistema de categorias. Tá bem? Isso é uma explicação rápida, mas existe mais minúcias, que é o processo, e aí estamos falando de algo, se você não está compreendendo, outras pessoas, isso tem a ver com a teoria fundamentada. No processo de sair da codificação aberta para a codificação axial da teoria fundamentada, eu tenho processos de aglutinação, de comparabilidade, de exclusão e de fusão, entende? Esses processos que eu acabei de descrever, seria bom aprofundar um pouco mais na teoria fundamentada e no processo técnico da teoria fundamentada, que tanto é uma teoria como é um processo técnico,
o WebQDA dá assistência plenamente a toda essa dinâmica. Francis, entretanto, temos outra questão da Valquíria. O professor exemplificou o processo de categorização com frases, expressões. É adequado categorizarmos somente os termos? Neste caso, a análise se verte mais para a frequência dos termos nos documentos. Essa questão das frequências do termo no documento, isso aí daria um outro webinar. Por exemplo, na parte de questionamento, aqui, ó, palavras mais frequentes, você pode fazer um estudo dos termos mais frequentes. Por exemplo, aqui eu estou executando as 150 palavras mais frequentes de todos os meus documentos. Estas palavras mais frequentes, eu tenho aqui o número de repetição e ele marca automaticamente. Mas isso é o tema de outro webinar, tá bem? O que nós estamos falando aqui, esse processo também dá para fazer codificação a partir dele. Tá vendo? Olha, ó, a palavra participante aparece 31 vezes nesse documento e está aqui todo marcado. Então, neste caso específico, se você clicar ali no título do documento, ele vai abrir o documento e ele vai marcar toda a palavra participantes e você pode codificar de forma mais automática. Bem, mas isso é na parte de questionamento. Isso também pode ajudar, inclusive, na codificação aberta. Foi uma boa pergunta essa. Me obrigou a mostrar mais funcionalidades do WebQDA. Está a Valéria agora a perguntar se é possível utilizar o WebQDA offline. Não é, Valéria. O WebQDA é um software que funciona na web, ou seja, é web-based, portanto tem que ter pelo menos a ligação, tem que ter uma ligação à internet, mas pode ter através de qualquer dispositivo, seja desktop, seja portátil, seja móvel, e através de qualquer browser, desde que tenha ligação à internet. Exatamente. Sônia, uma vez eu estava dando uma formação e uma aluna disse assim, uma professora estava fazendo a formação, disse, olha, e se eu estiver lá no Alentejo, é que lá no Alentejo não tem internet, e toda vez que eu tiro férias, aí ela disse a palavra mágica, férias, eu disse, ainda bem, se você está indo para o Alentejo, lá não tem internet e é para tirar férias, não leva nem computador. Não. Aí férias são férias. Embora que agora com o 3G, não é, tem internet em todo lado, é uma desgraça. É mesmo. Olha, eu estava no Gerês, no mais alto tinha lá sinal. Digo, opa, aqui já dá para usar no Gerês o WebQDA. Porque basta uma banda larga muito pequenininha, de um 3G, nem 4G precisa, que já dá para usar. É uma desgraça, nem para fugir para o Gerês a gente foge. Não, mas temos, a Sandra fez uma boa observação, a Sandra Saúde está no Alentejo, está connosco, portanto. Olá, Sandra. Mas aproveito só para reforçar, há pouco tínhamos aqui uma questão de outra investigadora sobre se era possível vários investigadores estarem a colaborar no mesmo projeto, na parte inclusive de codificação. Sim, é possível. Podem convidar outros investigadores para colaborar ou apenas para visualizar o projeto. Você faz isso facilmente aqui na gestão. Olha, utilizadores, e é muito simples, tudo na WebQDA é simples. Clica utilizadores, convidar utilizadores e coloca o e-mail dele, ele já está tendo acesso. Ele tem que fazer o registro na WebQDA, naturalmente, e você dá essas duas opções que a Sônia falou, ou como colaborador ou como convidado. Exatamente. A Raquel perguntou se vai haver outra sessão sobre codificação. Nós vamos ter um webinar no dia 10 de janeiro, apresentado pelo professor António Pedro Costa, sobre organização de dados e codificação automática no WebQDA, porque a funcionalidade de codificação automática para descritores a partir de ficheiros de Excel já está disponível. Portanto, no dia 10 de janeiro, é uma questão de irem ao site e inscreverem-se no webinar e vamos abordar um pouco mais a questão de codificação. Estão a perguntar também se, Francisco está a perguntar se consegue salvar o arquivo do projeto numa PEN, ou seja, está a perguntar se consegue fazer um backup do projeto, é isso? Atualmente, não.
mas o WebQDA já está preparado, tá vendo aqui? Quando você entra no projeto, seleciona um projeto qualquer, você tem aqui por exemplo, você pode duplicar esse projeto. E em breve você vai poder... já temos disponível exportar. Ok, já temos, sim. É porque isso estava em desenvolvimento, eu não sabia se estava em... O WebQD é muito dinâmico, até os formadores não acompanham. Já conseguem... Se você entrar na página inicial, seleciona o projeto e naquele ícone exportar, você já consegue exportar o projeto por completo. Ou parcialmente, tá vendo? Sim. Isso. Ok? Pronto. Eu não sei se responder essa pergunta. E aí você pode guardar o seu projeto devidamente. Exatamente. E temos também uma questão que tem a ver com as gravações dos webinars. Nós amanhã vamos disponibilizar a gravação deste webinar e podemos enviar também o link para o canal do YouTube, que tem o link disponível quer nos nossos e-mails, quer no site. Podem aceder ao canal do YouTube do WebQDA e ver os webinars que já foram realizados, mas nós também vamos ter webinars em breve. E o de utilização de vídeos, David, ainda não está agendado, mas prometemos que agora em 2018 haverá com certeza. Obrigada a todos. Eu quero agradecer a presença e a participação de todos. Quero agradecer ao Francisco Lé por ter disponibilizado também para estar connosco hoje. Eu diria que a sessão já vai um pouquinho longa, portanto não vamos ter muito mais tempo para questões. Eu tenho a certeza que haveria muitas questões. Podem sempre contactar-nos por e-mail, pelas redes sociais, por todos os nossos contactos e colocar as questões que tiverem. Nós já vamos tentando responder. E vamos fazer outros webinars em breve e cursos também. Vamos ter um curso online que vai iniciar em janeiro. Se quiserem consultar o site, tem toda a informação disponível. Portanto, Francisco, não sei se queres dar mais alguma nota. Eu quero dar uma boa noite a todos, foi um prazer e espero estarmos juntos novamente em breve. Muito obrigada. Estaremos certamente. E aproveito para deixar boas festas para todos em nome de toda a equipe. Bom Natal, bom Ano Novo. Obrigada. Igualmente para todos. Abraço. Até breve. Um abraço.